Esta videoaula foi baseada em um trabalho sobre algoritmos genéticos do curso de Inteligência Artificial da UFRN. O algoritmo genético é uma técnica de busca muito utilizada para achar soluções aproximadas em problemas de otimização. A busca de tal conceito foi fundamentado principalmente pelo cientista e professor americano Johnny Henry Holland, autor de muitas obras sobre sistemas adaptativos complexos. Logo aqui abaixo na descrição desse vídeo, vocês encontrarão os nomes de algumas de suas principais obras. Confira esta videoaula até o fim e depois pesquise um pouco mais sobre as referências. Para começarmos, primeiro veremos o conceito de população, que nada mais é do que a representação de um conjunto de indivíduos. Indivíduos que, por sua vez, serão representados por cromossomos. Cada cromossomo é formado por uma sequência numérica que contém todas as características de um indivíduo. Características são representadas por genes. Cada número que compõe um cromossomo é um gene que traz uma informação sobre determinada característica do indivíduo. Os genes podem ser representados em diferentes formas, como por exemplo, um decimal, um binário ou um inteiro e por mais muitas outras formas. Aqui no vídeo, o caso que está na tela é um exemplo da forma binária. Na matemática e ciências da computação, uma das aplicações mais conhecidas para algoritmos genéticos é o problema do caixeiro viajante. Como exemplo, José é motoboy, ele entrega pizzas. Mas José só sai para fazer entregas quando tem 5 pizzas para entregar. Supondo que cada pizza será entregue em um endereço diferente, José deverá deslocar-se da pizzaria até as casas dos clientes, para entregar as pizzas e receber dos clientes, e então voltar à pizzaria ao final. Para ser rápido ao entregar as pizzas, José gostaria de saber qual é o itinerário mais curto que pode tomar passando por todas as casas. Quando o número n de pontos locais de entrega é pequeno, o problema pode ser resolvido por meio de força bruta, listando todas as rotas possíveis para conferir qual é a mais curta. Mas isso logo se torna inviável quando o n aumenta, mesmo com computadores poderosos, porque o número de rotas possíveis é dado pelo fatorial n, igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes n, o qual cresce muito rapidamente. Para se ter ideia do crescimento fatorial, com 5 pontos de entrega, temos 120 possíveis rotas. Com 10 pontos de entrega, temos 3.628.800 possíveis rotas. Já se fossem 15 os pontos de entrega, teríamos um total de 1.307.674.368.000 possíveis rotas. Com o algoritmo genético nós podemos reduzir o seu tempo de execução. Aqui nós temos as principais características de um algoritmo genético. Os algoritmos genéticos baseiam-se em uma codificação do conjunto das soluções possíveis e não nos parâmetros da utilização. Esses outros resultados são apresentados com uma população de soluções, e não como uma solução única, no caso, a população final. Eles não necessitam de nenhum conhecimento derivado do problema, apenas de uma forma de avaliação do resultado e usam transações probabilísticas e não regras. Agora que nós já vimos um pouco da história dos algoritmos genéticos, suas características, termos de aplicações, vamos ao passo a passo de como eles funcionam. Primeiro passo do algoritmo genético é gerada a sua população inicial, que pode ser gerada tanto de forma aleatória quanto de forma heurística. Na inicialização aleatória, são atribuídos valores aleatórios a cada gene dos cromossomos. Já na inicialização heurística, são atribuídos valores que julgamos estar mais próximos da solução. Para isso, de certa forma, uma função matemática é utilizada, de acordo com o problema que se pretende resolver. Essa função é capaz de dar uma certa ajuda no início do algoritmo. Funções heurísticas são aplicadas no caso de já termos alguma ideia de qual é a solução final. Após gerado a população, vamos para a etapa de avaliação da população. A avaliação da população vai depender do objetivo que queremos atingir.
O algoritmo avaliação é feito medindo quão próximo cada cromossomo chegou de um resultado considerado ótimo. Baseado nisso, atribuímos a ele o valor chamado fitness. Os cromossomos com melhor fitness serão considerados os mais aptos a sobreviver e continuar no algoritmo. Aqui podemos ver um exemplo de um modelo básico de avaliação onde fitness é a diferença do resultado gerado pelos cromossomos com o modelo. Nesse caso, quanto melhores são as referências, melhor. Logo, quanto menor o fitness, melhor. Feita a avaliação, precisamos saber se a solução foi encontrada. Existem várias maneiras de sabermos a resposta para essa pergunta. Dentre elas, podemos estabelecer um número fixo de gerações que serão produzidos pelo algoritmo. Nós podemos também estabelecer um valor mínimo a ser atingido pelo fitness. Por último, podemos comparar a população atual com a anterior e parar no caso em que a diferença entre elas começar a ser mínima, o que significa que o algoritmo chegou a um estado de estagnação. Dessa forma, conseguiremos saber se a solução foi encontrada e, se a resposta for sim, significa que podemos parar a execução do algoritmo. Porém, se a resposta for não, devemos continuar para o próximo passo, o qual chamamos de seleção, onde selecionamos os pais da próxima população. A seleção pode ser feita de diversas formas. Entre as várias formas existentes, vamos citar apenas 3. Dessas 3, a primeira delas é a seleção aleatória, onde você simplesmente seleciona indivíduos de forma aleatória. A forma de fazer a seleção depende muito do que você quer fazer com seu organismo, mas, geralmente, se usa algum parâmetro para selecionar os pais, como veremos a seguir. Seleção por torneio. Nessa seleção, selecionamos aleatoriamente um número N de indivíduos da população para formar uma subpopulação temporária deste grupo ou indivíduo, que dependerá de uma probabilidade definida previamente. Vejamos agora um exemplo básico de implementação desse algoritmo, onde 2 indivíduos são colocados para batalhar. Melhor indivíduo nesse caso tem 75% de chance de vitória. Esse é o método mais utilizado, pois oferece a vantagem de não exigir que a comparação seja feita entre todos os indivíduos da população. Por último, temos o método da roleta. Nele, cada indivíduo da população é representada na roleta proporcionalmente ao seu instinto e aptidão. Assim, para indivíduos com alta aptidão, é dado uma porção maior da roleta, enquanto aos indivíduos de aptidão mais baixa, é dado uma porção relativamente menor. Dessa forma, quem tem melhor fitness tem mais chance de ganhar quando a roleta é girada. Aqui temos um exemplo básico de algoritmo de seleção de roleta. O valor aleatório, entre 0 e somatório de todos os fitness, é sorteado. Então os indivíduos da população são percorridos sequencialmente, acumulando em S o fitness de cada indivíduo percorrido. No momento em que o valor de S é passado, o indivíduo atual é selecionada, simulando assim uma roleta. Após selecionados os pais, vamos para a etapa de cruzamento. É através do cruzamento que são criados novos indivíduos, misturando as características de 2 indivíduos pais. Essa mistura é feita tentando imitar com altos níveis de abstração a reprodução de genes em células. Trechos das características de um indivíduo são trocados pelo trecho equivalente do outro. O resultado dessa operação é um indivíduo que tem a possibilidade de ter combinado as melhores características dos indivíduos pais. 2 tipos de cruzamento muito utilizados são o cruzamento em um ponto e o de 2 pontos. Do cruzamento em um ponto, seleciona-se aleatoriamente um ponto de corte onde as informações genéticas dos cromossomos a partir desse ponto são trocadas, gerando 2 descendentes diferentes. E com 2 pontos de cruzamento, um dos descendentes fica com a parte central de um dos pais e as partes extremas do outra e vice-versa. Após o cruzamento, vamos para o processo de mutação. Como de costume, existem várias formas de mutação, mas a mais utilizada é mutação uniforme. Nela fazemos uma pequena modificação aleatória em alguma característica do cromossomo. Não queremos fazer mutações muito grandes para não nos afastarmos sem querer da resposta. Geralmente, após a fase de mutação, repetimos novamente todo o processo até encontrarmos a solução. Agora vamos ao nosso estudo de caso, onde temos o seguinte problema. Dada uma equação de primeiro grau com os valores de x e de y fornecidos pelo usuário, quais valores os parâmetros precisam assumir para que a equação seja verdadeira? Para resolver esse problema, iremos utilizar os seguintes operadores. A. Inicialização aleatória. B. O fitness deve ser a diferença absoluta entre o cromossomo e o modelo. C. A seleção será feita considerando apenas o melhor fitness. D. Cruzamento em um ponto. E mutação uniforme com probabilidade de 1%. Bem, pessoal, por essa aula ficamos por aqui.
Mas aqui no canal, aprender é o que importa, então fique ligado, pois na próxima semana iremos colocar aqui no canal um vídeo mão na massa. Quem aqui quer implementar o algoritmo genético que roda em qualquer sistema operacional e ainda com direito à interface gráfica para o usuário? Pois é, para não perder essa aula especial, dá um like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Parabéns para vocês que ficaram aqui até o final. Se tiverem dúvidas ou sugestões, deixem aqui nos comentários que vou responder a todos vocês. Espero que tenham gostado. Grande abraço a todos vocês!